bem. Fala para o teu irmão, que bom que você está aqui nessa noite quente. Fala para ele. Que bom que você está aqui nessa noite quente. Mas você está aqui, né? Aleluia. Fala para ele, você é importante nessa obra. Fala para ele, você é importante nessa obra. Diga para ele assim, você que é a igreja. Você é a igreja. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Tem alguém? Abriu, achou? Está fácil, Atos, né? Está fácil? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Quinto livro na sequência do Novo Testamento, livro escrito por Lucas, médico Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Escreveu seu segundo livro, tá? Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Atos 2, 42 e 47. Agora que você achou, dá uma olhadinha com carinho assim para a sua direita e para a sua esquerda. E se você percebe que tem alguém que está sem Bíblia, aproveita para dar uma carona para esse irmão aí, tá bom? Não deixa ele sem Bíblia, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. Diz assim a Bíblia, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Agora continua na sua Bíblia, lá no mesmo Atos, agora lá no último capítulo de Atos, que é o capítulo de número 28, pode seguir, do 2 ao 28. Nós vamos ler 2 versículos só, que é o versículo de número 30 e o versículo de número 31 do capítulo 28. São os 2 últimos versículos de Atos. Depois você vai saber o motivo que a gente está lendo esses 2 versículos que parecem não ter muita ligação, que a gente vai conversar hoje aqui, mas tem tudo a ver. Atos 28, do 30 ao 31, diz assim: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Bem, irmãos, deixa a Bíblia aberta em Atos 2, que é o que a gente vai conversar mais, né? É o capítulo 2 lá. Nós vamos conversar mais. Queridos, Atos dos Apóstolos foi escrito, como eu falei, por Lucas, inspirado. E Lucas tinha algo no seu coração quando ele foi inspirado pelo Espírito de Deus a escrever. Porque quando ele escreve o Evangelho de Lucas, ele escreve anunciando as boas notícias do reino de Deus. Ele diz: Jesus nasceu, Jesus cresceu e Jesus é a esperança para o homem perdido. As profecias de que o Messias viria se cumpriu em Lucas, e ele narra isso mostrando os atos sobrenaturais da pessoa de Jesus. Lucas é o único evangelho
que trata mais de Jesus ministrando sobre a vida das pessoas que eram marginalizadas na sociedade da época. Mulheres, gentios, pessoas pobres. Essas pessoas são as pessoas que mais são focadas por Lucas, mostrando que Jesus estava na casa exatamente dessas pessoas que eram marginalizadas, e Jesus priorizou na sua agenda esse tipo de pessoas. Então Deus vem para trazer esperança aos que estão à margem da sociedade. Deus na pessoa de Jesus. Aí ele continua sua narrativa em Atos, mostrando que agora que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, o Espírito de Deus veio sobre os discípulos, e os discípulos têm agora a responsabilidade de continuar o ministério de Cristo na face da terra, sendo instrumentos desse mesmo Espírito para fazer diferença no seu contexto, no seu lugar onde eles habitavam. Então é uma narrativa histórica que começa nas ações de Jesus, que continua na vida dos discípulos, detalhe, e que continua na igreja dos dias de hoje. Por que eu li Atos 28? Porque se você olhar Atos 28, você vai perceber os últimos versículos que falam sobre Paulo, que ele alugou uma casa lá em Roma, e que ele recebia as pessoas, mesmo preso na sua casa, provável que ele estivesse preso, era uma prisão domiciliar, acho que é isso o nome. Mesmo que ele estivesse preso em Roma, ele recebia as pessoas que ele queria, pregava o Evangelho e anunciava o Evangelho. E o livro de Atos, irmãos, termina assim. É um livro que não tem um fechamento, que não tem uma saudação final, como o apóstolo Paulo fazia. Quando ele estava terminando uma carta, ele saudava os irmãos. Olha, os irmãos da casa tal, os irmãos que se converteram da casa do irmão fulano de tal. Mas o livro de Atos é um livro aberto. O capítulo 28, ele deixa muito aberto, não tem uma saudação final. Não é um livro que se fecha, vamos dizer assim, que tem uma conclusão. E isso tem um sentido para nós. Sabe qual é o grande sentido? Que os atos do Espírito de Deus, os atos dos discípulos, que foram inspirados pelo Espírito de Deus, não terminou ainda. Que esses atos dos apóstolos, que esses atos dos discípulos, que esses atos da igreja que cresce mesmo diante dos desafios que se apresentam a ela, estão abertos e que continuam, e que nós somos a história desses atos. Então, quando você lê Atos e você lê o capítulo 28, você vai perceber que ele está aberto. E quer dizer o quê? Quer dizer que Deus quer nos ungir para que nós possamos fazer os mesmos atos pela misericórdia de Deus nesse tempo, nessa era, nessa geração e no contexto onde nós estamos inseridos como igreja. Você está entendendo? Você entendeu? Atos não terminou. Por isso que não tem conclusão, porque você faz parte desse movimento. Você faz parte desse movimento. Agora, eu e você fazemos parte, essa igreja faz parte. Agora, de que maneira a gente pode seguir as mesmas pegadas desses irmãos? As mesmas ações dessa igreja triunfante, não triunfalista, porque há uma diferença entre triunfante e triunfalista. Triunfalista é essa palavra que diz que o crente não vai ter problema, não vai ter luta, ele passa por cima de tudo, ele não tem enfermidade, ele não chora, ele não tem dor. Isso é o evangelho triunfalista, mentiroso. O evangelho triunfante é diferente. Mesmo que se apresente o desafio diante de nós temos a unção de Deus para vencermos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja, ela se apresenta para nós e ela nos traz algumas características que a gente pode aprender com ela nessa noite para se tornar uma igreja assim, que faz a diferença. Né? E é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Características de uma igreja prevalecente. Como é que essa igreja vai prevalecer? Como é que essa igreja vai andar? Como é que essa igreja vai crescer? Como é que essa igreja vai ser referência nesse tempo, nessa comunidade? Como é que eu e você que somos igreja? Porque a gente já aprendeu que igreja não é prédio.
Igreja é organismo, não é organização. Não é só organização. Igreja é organização também, mas antes de ser organização, igreja é organismo. E organismo precisa crescer. Ninguém nasceu com o tamanho que está aí do ventre da mãe. No máximo com 3,5 quilos, 4 quilos, não sei se alguém passa disso. E aí já é sofrimento para a mãe, né? Ninguém nasceu desse tamanho aí, saiu do ventre da mãe, ninguém. Nós somos organismos vivos, por isso crescemos, por isso amadurecemos, por isso começamos a ter percepção da vida, daquilo que está à nossa volta, discernimento da vida, do que é certo, do que é errado. Assim também essa igreja. Igreja é um organismo que precisa crescer. Igreja é um organismo vivo que precisa avançar, como essa igreja que é avançada. Quais as características então dessa igreja que crescia e avançava? Vamos lá. Está com a Bíblia aberta aí, amém ou não amém? Amém. Tá? Então o versículo de número 42, parte A. Essa igreja era uma igreja que tinha dedicação ao estudo da doutrina dos apóstolos. Não tem como ser igreja forte. Não tem como ser árvore que enfrenta as tempestades se não tiver uma raiz profunda. Não tem como ser um crente fervoroso que aguenta a pressão desse mundo, que aguenta a cultura que é contrária à vontade de Deus e os princípios de Deus, se não tiver fundamento, se não tiver base, se não for aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com estudo, com conhecimento bíblico, com desejo, com gana de aprender. A Bíblia diz que esses irmãos perseveravam no estudo da doutrina. Esses irmãos perseveravam, e eu gosto desse verbo perseverar, porque o verbo perseverar vem junto com ele no pacote a ideia de disciplina. De mesmo que o corpo diga não, mas o Espírito está dizendo sim. Que mesmo que eu não tenha vontade, mas eu preciso fazer. Que mesmo que não seja fácil dobrar os meus joelhos para falar com Deus ou pegar a Bíblia para ler, mesmo que no momento que eu pegar a Bíblia para ler, me dê sono. Já passou por isso? Teve uma época na minha vida, deixa eu falar para vocês, no início da minha caminhada com Deus, eu estudava muito a Bíblia, mas teve uma época, não que eu não estude agora, mas teve uma época na minha vida que era só eu pegar na Bíblia e me dava um sono. Um sono, irmão. E às vezes eu via algumas páginas da Bíblia, de vez em quando, amarela assim, eu descobria que era bala, porque valia bala. Sério, nojento, misericórdia. Verdade? Eu não sei se isso acontece com você, quando você pega na Bíblia para ler a palavra de Deus, para estudar, daquela soneira, repreenda em nome de Jesus. Repreenda, é sério. Pode ser que não seja apenas um cansaço. Eu não sei se você sabe discernir o cansaço natural do corpo e o cansaço espiritual. Às vezes é uma situação espiritual, às vezes é uma retaliação espiritual. Não tem como ser igreja forte e vibrante se não for uma igreja que conhece a Bíblia. Por isso Pedro falou, irmãos. E Pedro tinha revelações de Deus. Pedro teve muitas revelações do Senhor Jesus. Mas Pedro falou, irmãos, que vocês saibam responder àqueles que perguntarem a esperança que vocês têm em Jesus. Tem que conhecer para responder. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter vontade de cavar, parece aquele homem que vivia uma vida miserável. Ele tinha sua casa, seu terreninho, é só uma história, né? Não é uma fábula. E ele vivia uma vida miserável, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada. E um dia ele estava limpando o quintal dele, e ele cavou, e ele descobriu que no quintal dele tinha cobre. Aí ele ficou feliz da vida, deu mais umas cavadas lá, e ele descobriu que mais embaixo do cobre tinha prata. Aí ele se animou, né? Opa, parece que tem riqueza aqui no meu terreno. Aí ele cavou mais um pouco, descobriu que tinha ouro. E cada vez que ele cavava mais fundo, ele descobria um metal mais precioso ainda. Assim tem que ser a nossa vida, amados irmãos, com relação à Bíblia e com relação à palavra de Deus. Quanto mais nós cavarmos, quanto mais nós mergulharmos em Deus, no conhecimento da palavra, mais nós nos tornaremos fortalecidos no Senhor. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz
Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que diz a Bíblia. Uma igreja forte que não vai ser enganada, olha aqui, que não vai ser enganada pelas pressões, pelas filosofias desse mundo. É uma igreja que conhece a Bíblia. Os nossos jovens que estão entrando aí na faculdade, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que estão caminhando aí na faculdade, começando uma vida assim, precisam ter conhecimento profundo da palavra, para não se deixar ser enganado por ateus. São os livros, são os filmes que saíram, na verdade, aqueles filmes que saíram lá, Deus Não Está Morto 1, e saiu 2, Deus Não Está Morto 2, que tem a ver com a faculdade. Porque a gente sabe que tem muita gente que começa, aí não tem raiz, começa a estudar e já perde a crença em Deus, já perde a crença em tudo. Então, porque vai ouvir muita coisa. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você tem dedicado um tempo de qualidade para estudar a Bíblia? Você conhece a sua Bíblia? Você conhece? Você conhece os endereços? Você consegue procurar o endereço lá? Eu já falei aqui no discipulado várias vezes, irmãos. Ninguém começa com o pessoal que está chegando no discipulado, eu estou falando direto. Ninguém começa sabendo tudo. Primeira vez que eu entrei na igreja, o primeiro mês que eu estava na igreja, o pastor falava lá em cima: abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Primeiro que eu não sabia, o Mateus, ficava correndo atrás do Mateus. Segundo que eu não sabia o que era capítulo e versículo. Alguém teve que chegar para mim e falar assim: meu João, capítulo é um número grande. Chupa! Olha que conhecimento, né? Mas para mim, na época, capítulo é um número grande, capítulo é um número grande. E versículo é um número pequeno, de como agora já sei. Que o capítulo é um número grande e versículo é um número pequeno. Desse jeito que eu cheguei na igreja, na casa de Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender. Crente fervoroso, crente que tem vitória na sua vida, crente que conhece a palavra de Deus, que tem conhecimento da palavra de Deus, que tem percepção da palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus vai ser um crente fraco, irmãos. Vai ser um crente fraco, levado por todo lado, né? Sabe uma folha no vento, não vai ter raiz, não vai ter firmeza, não vai ter fortaleza. A Bíblia diz que eles perseveravam no ensinamento da palavra de Deus, no conhecimento. Eles estavam unidos, eles estavam no templo, eles estavam no momento, no dia do culto de ensino. Nós temos. Vamos para a prática? Vamos lá? Vamos correr para a prática? Então, nós temos oportunidade para você aprender nessa igreja. Nós temos oportunidade para você aprender. Se você vir na quarta-feira, você aprende. Se você vir no domingo de manhã na escola bíblica, você aprende. Se você decidir como líder fazer uma EFL, Escola de Formação de Líderes, 3 meses com apostila, com a sua Bíblia, você vai aprender também. Nós temos vários métodos que você pode aprender a palavra de Deus, a Bíblia. Número 2, essa igreja prevalecente era uma igreja dedicada à comunhão. Comunhão. Eles se dedicavam à comunhão, diz a palavra de Deus, diz a Bíblia. Estavam unidos, repartiam o pão, estavam unidos em comunhão. Comunhão é aquilo que a gente conversou no domingo passado, ser unânime, ter o mesmo pensamento. Há uma diferença de união, união e comunhão. União é um saco de batatas. Sabe o saco de batata? Você vai lá e compra um saco de batata. Tem as batatinhas pequenininhas, tem as gordinhas, tem as diferentes, espessura diferente. São vários tipos de batata dentro do mesmo saco. É a união. Está todas as batatas ali dentro do saco. A comunhão, ou a unidade, é quando essas batatas, a dona da casa pega essas batatas, ela descasca essas batatas, ela coloca essas batatas no fogo para ferver, descasca tudo, coloca no fogo para ferver, depois que está molezinha, ela pega essas batatas e elas amassam essas batatas e faz um purê de batata. A unidade, ou a comunhão, é o purê de batata. É quando a gente não sabe, mas
qual era a batata, que era mais gordinha ou mais magrinha, maior ou menor. Não tem mais como saber, porque está junto e misturado, tem o mesmo propósito. Se uniram, se ligaram. Foi uma ligação tão profunda, tão tremenda, que elas se ligaram ao ponto de cumprir o seu propósito. Saiu um saboroso purê de batatas. Entendeu a diferença? Então pode ser que nós estejamos aqui nessa noite unidos, apenas unidos. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito, cada um com a sua opinião, cada um com a sua maneira de ver Deus, cada um com a sua maneira de ver a vida, de ter a visão espiritual. Mas Deus deseja para mim, para você e para nós como igreja, que nós não apenas sejamos um saco de batatas, mas que nós sejamos um purê de batatas. Isso é comunhão. E a Bíblia diz que é só o Espírito de Deus para fazer um negócio desse. Eu não tenho pretensão nenhuma de conseguir fazer isso. Eu luto, prego, faço o que Deus me manda fazer, mas mudar o coração humano ninguém muda. Só um que pode mudar, pastores, líderes, só um que pode mudar, que pode alinhar o coração de um irmão ao outro, é só o Espírito de Deus trazendo convencimento ao coração. É só o Espírito de Deus trazendo arrependimento e humildade no coração para a gente poder compreender isso. Deus, irmãos, hoje pela manhã eu falei muito sobre isso. Não existe cristianismo desassociado de uma vida de comunhão com os irmãos. Não existe cristianismo, viver o cristianismo isoladamente. Não existe dizer que eu estou 100% com Deus, mas eu não consigo falar com meu irmão. Tem problema com meu irmão. Biblicamente, aliás, Deus está comprometido com esse negócio desde a sua própria natureza. Vejamos, Deus ele é 3 em 1. Deus ele tem o seu propósito está entre esses 3, que se tornou um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus quis criar o homem, ele disse assim, olha aqui para mim, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sabe por que a palavra no plural façamos? Porque era Pai, Filho e Espírito Santo. Eles entraram numa reunião santa para criar um homem. Para que o homem viesse do nada. Para que o homem viesse do pó. Para que o homem recebesse o sopro de vida. Então, do nada, Deus cria um homem, mas Deus entra no consenso, porque espiritualidade, vida com Deus, não está desassociada a relacionamento com o irmão. Saiba disso, que isso cai no seu coração e no meu coração. Não tem como chegar e dizer que eu estou bem com Deus se eu tenho problema com o meu irmão. Está fora biblicamente. Aí Deus vem o homem, façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, plural. Quando Deus cria o homem, aí Deus vê o homem lá, Deus conversa com o homem de tarde, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão ali conversando com o homem, com os animais, mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque a espiritualidade do homem com Deus, que era uma espiritualidade muito pura, o homem falava com Deus de tardinha, na virada do dia, aquela coisa bonita, imagina você, está lá no jardim. Aquela brisa maravilhosa, aquele negócio gostoso, Deus vem de tarde e fala com você. E aí, meu filho, como é que você está? Como é que passou o dia, meu filho? Ô, Senhor, foi muito bom, foi especial. Hoje eu dei nome aos animais, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque não existe cristianismo e espiritualidade que tem a ver, não existe espiritualidade desassociada, muteada com o relacionamento do homem com seus semelhantes. Ele pode ter relacionamento com Deus, mas ele precisa ter relacionamento com o outro. Por isso que Deus criou a mulher. Por isso que na primeira morte, lá no livro de Gênesis, Deus vai em direção a Caim, que matou até o seu irmão, e Deus chega para Caim e diz assim, Caim, onde está o seu irmão? E Caim, então, responde com ironia no coração, ele é o filho mais velho, com ironia, depois de ter matado o seu irmão, e ter deixado o corpo do seu irmão lá no campo, ele responde com ironia para Deus, dizendo, eu sou porventura guardador do meu irmão, senhor. Agora meu irmão é um marmanjão, eu fico cuidando da vida do meu irmão, senhor. Fala a verdade, senhor. Mas ele sabia que era a responsabilidade dele isso.
Por quê? Porque Deus nos chamou para cuidarmos uns dos outros. Ele sabia, quando ele faz essa pergunta para Deus, que a resposta seria sim: você é cuidador do seu irmão. Você, como filho mais velho, não pode ferir o seu irmão, não pode machucar o seu irmão, não pode se levantar contra o seu irmão, não pode apedrejar o seu irmão. Você tem que amar o seu irmão, você tem que abraçar o seu irmão, e você tem que passar por cima das diferenças, você tem que restaurar o seu relacionamento com o seu irmão. Isso é comunhão. Uma igreja forte é uma igreja unida, não só unida, uma igreja em profunda unidade. Não é só união, né? Falando diferente. Comunhão, partir do pão. Essas coisas são muito importantes, porque aí a gente cresce, porque aí um ajuda o outro. É cuidador. Deus está me dando uma palavra. Eu estou devagarinho escrevendo essa palavra lá, né? Com esse tema lá sobre o livro de Gênesis, Caim e Abel. Cuidadores, né? Cuidadores dos irmãos. Quando você tem essa responsabilidade, e quando eu tenho essa responsabilidade, essa igreja era vibrante por causa disso. Eles queriam estar juntos. Queriam estar juntos. Queriam estar unidos. Um dia eu vi o pastor Edson, fininho, meu mentor, falando, eu achei bonito aquilo. Eu estou querendo ver se a gente faz no mês de... Você pode fazer antes, mas eu estou querendo ver se a gente faz no mês de maio. Fazer uns sorteios aqui das famílias, quem quiser, claro, ninguém é forçado a nada. Um sorteio das famílias aqui para no mês de maio a gente poder convidar a família A, que saiu o sorteio, convidar a família B para almoçar, para conversar, para falar de Deus, para abrir o coração, para fazer um negócio gostoso aqui, um purê gostoso. Quebrar as barreiras, né? Isso é muito importante, irmãos. Nós nos visitarmos, nós nos amarmos, nós nos preocuparmos, nós procurarmos, saber no bom sentido, não no mau sentido, as necessidades e as dificuldades dos nossos irmãos e supri-las, porque nós somos uma comunidade da fé, irmãos. Nós somos uma comunidade da fé, e nós somos uma família em Jesus. Toda família tem suas pelejas e dificuldades, mas nós somos uma família. Não é que é inadmissível uma comunidade de fé eu estar sentado no lado e eu não conseguir dar uma boa noite, um bom dia, um abraço do irmão? É inadmissível isso no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Eu tenho que passar por cima das barreiras e das dificuldades. Aí eu vou ser uma igreja saudável. Aí tem crescimento. Sabe o que segura crescimento, irmão? O avanço da obra é divisão no meio do povo de Deus. Eu não vou com a cara do irmão fulano de tal. Isso aí atrapalha o andamento da obra de Deus. Pastor, eu sou um servo, lutador, eu faço tudo aqui na igreja, eu pelejo, eu dou meu dízimo, eu trabalho, eu sou zeloso na obra de Deus, eu sou uma pessoa, mas eu tenho dificuldade de relacionamento, pastor. Então aprenda a melhorar. Aprenda a ser um bom líder. Como é que eu vou aprender, pastor? Vamos orar junto, vou te ajudar. Eu tenho minha dificuldade também, mas nós vamos se ajudar. Venha na EFL, venha na EBD, venha aprender, faça jejum. Diga: Jesus, quebra o meu coração, me ajuda a ser mais maleável. E não é pelo homem, é por Deus em primeiro lugar, porque isso é plano e sonho de Deus, que Deus rompa toda barreira entre nós, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Parece a história, essa eu acho que você já viu, parece a história dos 12 irmãos que moravam em fazendas juntas, próximas uma da outra, de porteira, e os irmãos brigaram, tiveram uma briga feia lá. Isso é uma ilustração, mas uma briga feia mesmo. Ao ponto de o irmão mais velho dizer: não vou mais conversar com esse camarada. É do mesmo sangue, mas ele me feriu demais. Não quer nem olhar para ele. E aí o irmão mais velho um dia chamou uma pessoa lá para levantar um muro. Principalmente na porteira que estava de frente uma da casa da outra. Levanta o murão aqui. E ele saiu, foi embora. E ele explicou que aquele era irmão dele, e explicou para a pessoa que ia construir, explicou tudo aquilo. A pessoa ia construir lá, e ele foi embora para a cidade. E quando ele voltou, o homem já estava começando a construir uma ponte. Em vez de construir uma barreira, um muro, o homem começou a construir uma ponte de acesso de um lugar para o outro, para aproximar mais ainda. E ele voltou e ficou muito irado com o construtor da ponte, irado demais,
E ele falou, mas olha, eu chamei você aqui para levantar um muro e você está fazendo um negócio desse. Mas o homem continuou, eu não quero mais que você faça mais nada. O homem já tinha, bem dizer, finalizado. E ele mandou ele embora. Mas o seu irmão percebeu aquilo, percebeu aquela situação, aquele acesso, um acesso maior entre ele e o irmão mais velho. E o seu irmão foi na direção dele, um foi na direção do outro, e eles começaram a chorar e se perdoar. Foi assim um mover. O que você tem feito como construtor dessa igreja? Você é construtor de ponte ou você é construtor de parede? Você é construtor de ponte ou você é construtor de muro? Irmão, você nem sabe que eu ouvi falar, o irmão falando de tal, estava fazendo isso com você, estava falando com você, estava. Ou você entra alguma coisa no seu ouvido, você dobra o joelho e diz, Jesus, se depender de mim, isso não passa para frente. Se depender de mim, eu vou abençoar a vida. Comunhão, Deus deseja que nós sejamos unidos, amém, irmãos? Amém. Unidos, para a igreja poder crescer e avançar. Mas essa igreja tem outra característica bonita, a generosidade. O Espírito de Deus estava se movendo, estava agindo naquele lugar e o povo começou a ser generoso. Não precisava de pressão, não precisava de muito sermão sobre dízimo, muito sermão sobre oferta, muito sermão sobre ser abençoador, ser generoso, entender a honra. Estava conversando, acho que a irmã Júdice, que ela está lendo um livro lá sobre isso, a honra, sobre o poder da honra, sobre o poder de honrar o irmão, de abençoar o irmão. Isso é muito lindo, isso é muito importante, quando a gente sabe a necessidade do irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês, que eu aprendi aqui com o povo, pelo menos no nosso contexto aqui, irmãos. No nosso contexto de Rio Grande do Tamandaré, que já estou morando há alguns anos, uma das coisas muito bonitas que eu aprendi aqui, é isso, quando chega alguém de fora, já vi muito isso. Algumas pessoas que eu já tive contato, que chegaram de fora sem nada, e o povo começa a saber, crente ou não crente, começa a saber e a pessoa pede ajuda e o pessoal vai ajudando lá. Eu acho tão bonito isso. Às vezes ela manda lá um fogão, tem 2 fogões, ela manda um fogão, manda uma cama, manda um... Eu já vi muito isso, gente chegar sem nada e daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, está com as coisinhas básicas dentro de casa. É lindo isso. Isso é cultura generosa. Isso é ser generoso. Isso é muito lindo. Isso tem essa unção, precisa estar no nosso coração. Nós sermos generosos na obra de Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa vida, com a nossa dedicação. Sermos generosos. Se o Espírito de Deus falar com você, olha para mim. Se o Espírito de Deus falar com você, para você abençoar o irmão financeiramente, acho que é o que você está falando. Abençoar, vai lá e abençoa. É outra coisa que Deus tem falado comigo e que eu tenho aprendido na minha vida. Quando o Espírito de Deus fala para mim, tire tanto, coloque dentro do envelope e abençoe o irmão fulano de tal. Eu não quero saber se ele está trabalhando, se, né? Não, ele está trabalhando, Senhor. Não, se o Senhor falou, vai lá e abençoa, porque é uma honra. É uma semente. Você está plantando, você está abençoando alguém que está sendo abençoado. Você está sendo generoso. Era o que a Bíblia diz que os irmãos faziam lá. Porque quando eles sabiam que tinha alguém que estava necessitado, eles se ajudavam entre eles. Eles ajudavam um no outro mesmo. Ia lá atrás, não, eu quero abençoar você. Eu já passei peleja, irmãos. Peleja aqui na igreja, no início da caminhada, e já fui muito abençoado. Os irmãos me aguentaram, foi um bocado aí. 1 ou 2 anos aí, era uma escala, foi o pastor almoçar na casa dos irmãos, glória a Deus. Mas cada comida gostosa, né? E subia morro e descia morro. E vai, desse domingo que vem o almoço na casa da irmã fulana. Né? E às vezes o pastor ainda usava, ainda levava o ajudante do profeta, né? De vez em quando saía lá o Natanael, o nome dele, rapaz. Os outros meninos lá que a gente tentou ajudar, né? Tentou ajudar na caminhada. Daí o ajudante julgou, Jesus, quer comer e vai levar o ajudante. Mas os irmãos foram abençoadores na minha vida. Irmãs queridas aqui que me abençoaram. Lavavam minha roupa quando eu era solteiro. Só Jesus, lavava minha roupa e solteiro. Glória a Deus pela vida de vocês. Devo muito. Então, irmãos, essa generosidade tem que haver entre nós. A gente tem que ser generoso e nos abençoar mais. Nos visitar mais. Irmãos, queridos, é inadmissível, olha a palavra bonita. É inadmissível você estar na mesma igreja. Ou seja, não pode. Inadmissível quer dizer não pode. Isso é uma
Mais fácil, né, pastor? Não pode. Você está na mesma igreja há 12 anos, há 10 anos, e você não conhecer a casa do seu irmão, nunca ter ido. Tomar um cafezinho, orar com ele. E aí, irmão, como é que você está? Está bem? Olha essa luta que está passando lá com o seu filho. Você vai orar com você aqui, ó. Deus tocou no meu coração e eu vim orar. Vim de tarde aqui, ó. Vim orar pela sua vida, em nome de Jesus. Deus falou comigo para eu vir orar por você e te abençoar em nome de Deus. Quem gosta de receber visita aqui, levanta a mão. Baixa a mão. Quem gosta de visitar? Opa, ninguém, tá vendo? Precisamos melhorar isso. E não cabe essa palavra que está lá no mundo. Lá. Eu não gosto de ficar indo na casa dos outros. Como na casa dos outros? A casa do pastor é a casa dos outros? A casa do seu irmão da igreja é a casa dos outros? Dos outros. Meus irmãos, nós somos irmãos, nós somos família, bem, irmãos? Não é dos outros. Isso aí é coisa lá do mundo, lá. O cara é de lá. Eu não vou na casa do outro. Você vai na casa do seu irmão fazer uma visitinha. Claro que o provérbio diz, não, tem equilíbrio, né? O provérbio não lá diz, tem equilíbrio. Mas ir abençoar o seu irmão, volte e meia, eu sou abençoado. Eu falei aqui de manhã, testemunhei aqui de manhã, irmãos. Testemunhei aqui de manhã, vou testemunhar de noite. Tem muita gente que não estava aqui. Todo ano, perto do Natal, eu recebo uma visita lá em casa. Bate no meu portão, fazendo chuva ou não, algumas vezes já chovendo. Chega lá de manhã, bate no meu portão e vai fazer uma visita para mim. Leva para mim um panetone. Eita glória! Bate lá, digo, entra irmão, entra lá na minha casa, leva o panetone, ora por mim. Aliás, eu faço questão de todas as vezes de meu irmão, ora por mim. Eu vou orar por você, mas ora por mim também. Recebo na minha casa lá e ora por mim e eu ainda tomo um café gostoso depois com o panetone. Eita glória! É bênção, irmão. É bênção a gente fazer isso. Você tem a oportunidade de fazer isso no culto dos homens. A nossa igreja. Aí a prática. Uma vez no mês vamos ter culto na casa de irmãos. Vai lá, você, irmão querido. Eu não gosto de sair da minha casa, pastor. Eu não gosto de sair do meu sossego, pastor. Eu não gosto de sair, irmão, para você crescer, para você melhorar, para você avançar, para você crescer em Deus. Seja um crente relacional, um crente de relacionamento, um crente querido, um crente que ame os outros, um crente que gosta de conversar. Eu sei que tem hora que a gente precisa ficar sozinho com Deus. Eu sei disso. Todo mundo tem a sua hora. Eu tenho a minha, você tem a tua. Mas a comunhão traz crescimento, tá vendo? Por isso que a igreja era abençoada. Porque a igreja partilhava o pão. Partia o pão. Porque a igreja avançava nisso. A espiritualidade, a vida espiritual não pode estar desassociada da manifestação das obras, das boas obras. A igreja evangélica no mundo, depois da grande reforma, já falei isso aqui, mas vou repetir, eu devo ter falado até esses dias. A igreja evangélica no mundo, depois da reforma protestante, com Martinho Lutero, depois daquela reforma, porque Martinho Lutero estava vivendo um tempo difícil, onde estava se vendendo tudo, vendendo terreno no céu, aquele negócio todo. E aí, se você tinha o seu avô, o seu bisavô, que tinha morrido longe de Deus, se você pagasse uma quantia lá, ele mandava tirar, né, os líderes da igreja católica mandavam tirar o bisavô lá do purgatório e ia para o céu. Era a indulgência, tal da santa indulgência. O Martinho Lutero se revoltou com aquilo e ele leu na Bíblia que o justo viverá pela fé. E se sua alma recuar, eu não tenho prazer nele. Romanos capítulo 1, versículo 16. E aí o Lutero falou, rompeu com tudo. Diz, agora salvação não é por obra mais. Salvação é pela fé. Aí a gente caiu no outro extremo, o povo evangélico. Como a salvação é pela fé, então não preciso ajudar mais ninguém. Não preciso ter comunhão. Não preciso ajudar mais o pobre. Não preciso mais partilhar o pão. E aí a gente pede para a igreja católica, nesse sentido, pode nos dar aula de lição, irmãos. Pode nos dar aula de lição, porque isso é bíblico. A Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras. Também, não quer dizer que a gente está fazendo boa obra para ser salvo. Aí é outra motivação errada. Mas nós temos que ajudar sim.
O pobre bateu a sua porta, ajude ele. E tem mais, irmãos. Eu tenho que estudar mais a fundo disso. Mas eu ando preocupado porque um dia eu vi uma ministração e eu li alguma coisa. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei profundamente sobre isso. Mas eu estava lendo lá e eu descobri que até esmola a gente tem que pensar aí sobre isso. Porque está lá na Bíblia. Quando você der esmola, está lá na Bíblia. Quando você orar, tem toda uma situação. Não dá o peixe, papai, não vamos entrar no mérito. A questão é que nós temos que ser generosos. A questão é que nós temos que abençoar. A questão é que nós temos que partilhar. A questão é que se nós tivermos 2 pares de tênis e nós vemos um irmão com um par de tênis furado, a gente tem que abençoar ele sim. A questão é que se nós temos 2 camisetas e a gente vê um irmão sem uma camiseta, a gente tem que partilhar sim. Porque isso é palavra de Deus para o nosso coração, para o nosso crescimento. Nós temos que ser generosos. Quanto mais generoso, mais Deus vai abençoar a igreja, vai fazer a igreja crescer, a igreja avançar. Eu já testemunhei muitas vezes isso. Um dia que um homem de Deus veio pregar aqui na igreja, que eu fiquei impactado. Porque ele estava aqui nesse altar, aqui nesse canto aqui. Antes dele pregar na hora da oferta, ele não tinha nada no bolso. Ele me falou, ele no ouvido. Eu estava em cima ali, e ele me falou: pastor, é o seguinte, Deus colocou no meu coração, pastor. Deus colocou no meu coração para eu nunca ir para a casa dele com as mãos vazias. E pastor, eu não tenho nada aqui, não tenho nada. Mas eu tenho essa caneta Bic aqui. E eu senti no meu coração falando com Deus: Deus, eu fiz uma promessa para o Senhor que eu ia vir para a tua igreja, eu ia ajudar os irmãos, eu ia abençoar a tua obra. E hoje eu não tenho nada, Deus. Aí Deus tocou no meu coração, pastor, para pegar essa caneta Bic e dar para você. Eu digo: pronto, é minha, porque eu não vou fazer você perder a tua bênção. Receba, você vai receber também, olha. Simples, né? Mas a questão não é o valor, a questão é o princípio. A questão não é o valor, a questão é a fidelidade. A questão não é o valor, a questão é a obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Vamos seguir. Essa igreja era uma igreja que se dedicava a uma vida de oração em comunidade. Porque Jesus falou da oração. Jesus falou da oração particular. Quando você for orar, entra lá no teu quarto, abre a porta e ora você com Deus em secreto. Mas a igreja primitiva, além de ter essa situação particular, a igreja primitiva era uma igreja que gostava de orar em coletividade. Porque a Bíblia diz que eles estavam unidos e eles estavam no templo todos os dias e eles estavam perseverando em oração. Então você tem que ter sua vida devocional, mas você precisa orar em comunidade. Para isso você tem oportunidade. Você pode vir orar aqui de manhã, 7h30 da manhã, nas terças-feiras, se puder, antes de ir para o trabalho. Se trabalhar mais cedo, não tem problema, você pode vir orar na semana de oração. Segunda semana do mês, inclusive foi uma bênção essa semana de oração, onde crianças foram abençoadas, famílias foram abençoadas, e nós fechamos, e esse ano de 2017, toda a semana de oração, nós vamos fechar ela com uma vigília, até meia-noite. Pastor, eu estou trabalhando durante o dia e eu venho muito tarde do trabalho, eu não consigo vir, então venha na sexta-feira, porque se você chegar na sexta-feira, aqui a partir das 10 horas da noite, até meia-noite, você vai receber a oração. Pronto. Porque nós vamos estar aqui fazendo vigília, orando, buscando a Deus, orando pelas famílias, orando pelas vidas. E nós precisamos crescer. Igreja sem oração é igreja sem poder. Igreja sem oração é igreja sem mudança de vida. Igreja sem oração e coletividade é uma igreja que a união e que o poder de Deus não vai se manifestar, não. Vai ser a mesma coisa, vai ser o vazio, vai ser aquela coisa seca, aquele peso de vir para a igreja, aquele peso de vir para o culto, sabe aquela coisa? Aquela obrigação religiosa, sabe aquela coisa? Se eu não for, o pastor vai me procurar no zap lá e vai marcar visita. Não pode ser assim. Então nós precisamos desenvolver a vida de oração em comunidade. Que tal você procurar alguém para ser seu companheiro de oração?
companheiro de julgo, na minha época de adolescente. Na minha época de adolescente, nós tínhamos lá na igreja uma palavra assim, tinha um bocado de parceria de jovens, assim, jovens, bem jovens, como é uma igreja muito fervorosa na oração, uma juventude muito forte em oração, o pessoal da busca mesmo, do barulho, no bom sentido, estavam lá, e quando um estava passando luta, e aí de vez em quando a gente fazia o tal do companheiro de julgo, que era orar de 2 em 2. Você quer ser meu companheiro de julgo essa semana? Pronto, eu quero sim. Então essa semana me ajuda a orar. Eu vou estar orando aqui, você está orando lá, quando a gente puder orar junto, vem orar junto de noite aqui no templo, vamos fazer alguma coisa, um ajuda o outro. Eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade. Um ajudava o outro, um abençoava o outro, um ministrava na vida do outro, um chorava com o outro, um lamentava a dificuldade do outro, e um estendia o braço para o outro. A igreja crescia em oração, em dedicação, em vida espiritual, porque a gente só vai ter intimidade com quem a gente fala. Ou você é íntimo de alguém que você nunca viu ou vê de vez em quando só, e diz bom dia e boa tarde. Para essa pessoa que você diz bom dia e boa tarde, você vai falar do problema do seu casamento, da dificuldade de saúde que você está tendo, do problema que você está tendo com sua filha, com seu filho? Claro que não. A gente vai falar para quem a gente é íntimo, assim da minha vida com Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais nós crescemos em Deus e crescemos no seu poder. Outra coisa que tinha nessa igreja, o temor de Deus. Porque quando a igreja ora, quando a igreja está unida, quando o povo está junto, cai o temor de Deus. E a gente pensa 2 vezes para estar num culto como esse, adorando, falando com Deus. A gente está atento, a gente está orando, a gente está buscando. A gente não vem no culto para ficar conversando com o outro, passando o WhatsApp na hora do culto, na hora da palavra, passando o Facebook. E hoje eu vacilei aqui de manhã. Vou confessar meu pecado aqui. Esqueci do meu celular aqui. E na hora que eu estava pregando, bateu um zap nele. Eu não sei se era zap, não sei o que era. Jesus. E eu já ia julgar, e não ia julgar. Aí eu pensei, quem é esse abençoado? Eu olhei para o lado, era meu celular. Ah, pastor. Se converta, pastor. Desliga lá o celular. Desliga com Deus. Conversa com seu irmão da direita, fique ligado, é temor. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda os seus lábios quando entrar na casa do Senhor. Temor de Deus derramou no coração do povo. E o povo sabia que não estava em qualquer lugar, que a presença de Deus estava ali. Temor no coração de dizer, não, eu não posso entrar com esse pecado no meu coração e sair com o mesmo pecado no meu coração. Eu não posso entrar desse jeito e sair do mesmo jeito de dentro da casa de Deus. Eu não posso sair com essa amargura no meu coração e entrar com essa amargura anos a fio. Eu não posso estar nesse vício pecaminoso. Deus falando comigo todo domingo, ministrando na minha vida, e eu agarrado nesse negócio, deixando esse peso morto amarrar na minha vida. Eu não posso. Porque o temor de Deus caiu sobre mim. Como é que está o temor de Deus no seu coração? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando a sua esposa não está do seu lado? Quem é você quando seu marido não está do seu lado? Quem é você quando seu pastor não está do seu lado? Seu líder de ministério não está do seu lado? Quem é você de fato de verdade? Quem sou eu de fato de verdade? Temor é entender que Deus está cuidando e olhando de nós, independente se as pessoas não estão. Esses dias eu saí com a família numa segunda-feira. Eu saí com a família, com a esposa e com a filha. Digo, a Amanda estava estreitando, vamos sair, calma. Vamos então, saímos. Queria ir no shopping, então vamos no shopping. Saímos para ir no shopping. Lá na estação. Chegamos lá na estação só para andar, né? Como é que é? Muito caro no shopping, vamos lá. Eu andando lá no shopping, aquele negócio todo. A Helena entrou no banheiro feminino, eu entrei no masculino. Quando eu saí do banheiro, que eu estava saindo assim, um jovem estava estava lá na minha frente, lá com uma jaqueta, uma roupa lá, e ele falou para mim, eu saindo assim do banheiro, e ele falou para mim, você é o pastor Carlos Augusto, né?
Digo, sou eu mesmo. Olha, mas da onde que é essa abençoada? Pastor, sou eu. Então, pastor, eu sou lá de Amiratama. Imaginava, com certeza, eu quero dar. Sou da igreja, aquela assembleia lá que você já pregou lá de glória a Deus. Qual é a igreja assembleia que eu preguei? Aí falou a igreja de graça, essa eu já preguei lá mesmo. Glória a Deus. Irmão, lá na estação. Tá? Então Deus está olhando para nós, a gente tem que vigiar com os nossos atos. Vai que o pastor está. Né? Fazendo alguma coisa que não deve, olha o pastorzinho, olha o pastor. Nós temos que vigiar, né? Vigiar com o seu e-mail, vigiar com o seu Facebook, vigiar com o seu celular. Você sabia que nos Estados Unidos, cada 5, olha para mim, a cada 5 divórcios nos Estados Unidos, a cada 5 divórcios nos Estados Unidos, 3 deles começou com problema de celular, internet? 3. Cuida aí com o teu celular, crente. Cuida aí com o teu WhatsApp. É benção, cuida benção. Cuida aí com a tua internet, com o teu Facebook, com o teu, não sei os outros nomes. Vamos lá, vigie o que você posta. Vigie porque isso é testemunho. Desabafando. Hashtag. Crente desabafando. Pelo amor de Deus. Aí coloca um bocado de baboseira lá. Pior ainda. Puxa, suga lá a frase do Chico Xavier e coloca Chico Xavier. Não sabe nem quem é o cara e pega aquele negócio porque achou bonita aquela frase, que aí puxou o negócio lá e compartilhou. Olha, o irmão falando que tal, compartilhando o Chico Xavier. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Deus nos ajude. Deus tem misericórdia de nós e derrame sobre a nossa vida o seu santo temor. Porque quando a igreja tiver temor da sua presença, a sua glória se manifestará. Sua glória se manifestará. Haverá crescimento. Haverá crescimento no nosso meio em todos os níveis da nossa vida e da nossa caminhada. Adoração. Temor de Deus. Esses crentes viviam a dinâmica da vida cristã. Casa e igreja. A vida com Deus não era destituída do momento do culto público do templo com a vida secular. Não. Daqui para cá é minha vida secular. Daqui para cá é minha vida espiritual de crente. Negativo. Não pode desassociar. Nos lares a Bíblia diz que era na casa que a presença de Deus se manifestava, era na casa que eles dividiam o pão, que eles estavam felizes, era no templo e na casa e no templo, na célula e na casa, nos grupos familiares e na casa no momento de oração, no momento de comunhão, no momento da visita e dentro do templo, no culto público, em todos os lugares. Estava lá a presença de Deus, não pode desassociar a presença de Deus. E a dedicação à adoração. A igreja adorava, a igreja não só cantava, a igreja não só imitava frases de efeito, mas a igreja vivia, lutava para viver o que ela cantava, com um fervor, vibrando, ligada com Deus, atenta a Deus, fervorosa com Deus, adorava. Adoração independe de música, de letra, de instrumento. Adoração é muito mais do que isso. Adoração é muito mais profundo. Adoração é algo radical, sobrenatural, transcendental. Essa que é a palavra. Sai do espaço aqui e vai para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual. A adoração, a igreja adorava, louvando a Deus. Qual foi o resultado disso? Deus derramou alegria no meio da igreja. E os irmãos ficavam felizes de estar juntos. Havia alegria. Deus derramou milagres e sinais no meio da igreja. Deus visitou a igreja com milagres. Deus visitou a igreja com libertação. Deus visitou a igreja com cura divina. Deus visitou a igreja com os dons sendo derramados. Os sinais de Deus eram evidentes no meio da igreja. Os sinais de Deus eram evidentes no culto. Os sinais de Deus eram evidentes no meio das famílias. Os milagres aconteciam de montes. Deus tem nos visitado com milagre. Tem nos visitado com milagre.
Nós temos milagres para contar, mas Deus quer nos visitar com muitos mais milagres. Deus quer tocar a nossa vida, Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos limpar, Deus quer quebrar as barreiras da nossa vida, da nossa família, Deus quer nos fazer romper, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer voar, Deus quer nos fazer andar nas asas do seu Espírito Santo. É isso que Ele deseja para mim e para você. É isso que Ele deseja para nós. Sabe o que é que acontecia? A Bíblia diz que a igreja caía na simpatia do povo. O povo era atraído por isso. O povo era atraído como uma mariposa é atraída para a luz. Como a mariposa é atraída para a claridade. O povo de fora era atraído pela presença de Deus na igreja. Pelo amor entre os irmãos. Pelo cuidado entre os irmãos. Pela partilha entre os irmãos. E a igreja, o povo era atraído por isso. E em último lugar, Deus acrescentava na igreja aqueles que iam sendo salvos. Todo dia, as pessoas se convertendo. Todo dia, as pessoas eram tocadas por Deus. Eram movidas para a salvação. Olha aqui para mim, a igreja saudável. Eu ouvi isso esses dias. Eu vi um pastor falando com outros pastores, e ele disse: não adianta você ficar desesperado, pastorzão. Não adianta você ficar desesperado por método de crescimento de igreja. Sabe qual é o método de crescimento de igreja? É quando a sua igreja for uma igreja saudável, ela vai crescer naturalmente. Falei amém. Receba. Receba para mim. Se a sua igreja for uma igreja saudável, se a sua igreja for uma igreja, eu e você, se nós formos dedicados ao estudo da palavra, se nós formos dedicados à comunhão, se nós formos dedicados à generosidade, se nós formos dedicados a uma vida de oração em grupo, em comunidade, se nós tivermos temor no nosso coração cada dia mais crescendo, se nós vivemos a dinâmica da vida com Deus, não apenas no templo, mas nas nossas casas, e se nós nos dedicarmos a uma vida de adoração, certamente Deus nos visitará com alegria. Certamente Deus nos visitará com sinais e milagres. Certamente Deus fará com que o povo se sinta simpático pela igreja. E certamente Deus acrescentará cada dia os discípulos, aqueles que serão salvos. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os olhos. Vamos falar com Jesus. Fala com Jesus aí, gente. Você é igreja, você é querido, você é especial. É por você que Deus escolheu por mim. Nós somos especiais demais para Jesus. Ele nos ama demais. Ouvimos, cantamos, adoramos aqui, declaramos que Jesus nos ama. De fato, Ele nos ama. De fato, Ele nos ama mesmo. De fato, Ele ama a mim e ama você muito mais. Mas o Espírito de Deus, eu tenho certeza que falou com vida de maneira muito especial e particular. Eu queria que você ficasse ali, mas que você baixasse sua cabeça para você orar. Orar e falar com Deus. Falar com Jesus. Fala com Jesus. Diga: Jesus, me ajuda, me perdoa. Isso é perdão do pecado. Se você sente que está faltando temor no teu coração, se você sente que está aqui, mas está longe. Você está aqui, mas está longe. Eu estou presente aqui, pastor, eu estou fazendo as coisas de Deus, mas eu estou longe de Deus, assim, eu não estou sentindo alegria. Peça o temor de Deus que vai renovar o sentido. Isso é muito especial. Vai renovar a sua alegria de servir. Pastor, eu não estou mais tendo alegria de servir na obra. Eu não estou mais tendo alegria de estar no culto com os irmãos, pastor. Eu prefiro estar só na minha casa. Então deixe Jesus encher seu coração. Deixe Jesus encharcar sua alma. Deixe Jesus renovar sua força. Deixe Jesus, deixa o Espírito de Deus mover. Deixa o Espírito de Deus libertar. Se você é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, muito querido por Jesus, amado por Jesus,
Mas você tem um pecado que você não consegue libertar desse pecado. Esse pecado está escondido de todo mundo. Esse pecado está escondido da sua esposa, do seu esposo, da sua namorada, noiva, não sei, pai, mãe. E o Espírito de Deus falou com você: peça para Jesus aí, peça para Jesus limpar, peça ajuda de Jesus, socorro de Jesus. Diga: Jesus, me ajuda a libertar desse pecado, me ajuda a ser livre, Senhor. Pode ser o pecado da pornografia, pode ser o pecado da mentira, pode ser o pecado do desejo por outras pessoas, desejo por algo que não é seu. Peça para Jesus, peça a Jesus: Jesus me limpa, me lava. Peça para Jesus, peça a Jesus: me socorre, me ajuda. Eu não posso, não consigo sozinho, não consigo sozinha. Falando com Jesus. Se você sentiu no seu coração, você tem uma barreira muito grande, criou uma mágoa com o irmão, com o parente seu, com a sogra, na nora, no genro, não sei, e você sentiu que isso está amargando sua vida, está amargando sua vida, está amargando seu coração, está chateando você, está deixando você triste, desanimado, depressivo, coloque-se nos pés da cruz agora. Diga: Jesus, me ajuda a tirar esse negócio do meu coração. Eu não quero isso para mim, não. Eu não sou assim, não, Jesus. Eu não sou desse jeito. Não quero que minha alma fique envenenada, não, Jesus. Tira esse veneno do meu coração, tira esse veneno da minha alma. Renova minha vida, Jesus, minha fé, minha vida. Amado Jesus, nós estamos aqui. Não tem ninguém aqui perfeito, não. Todos nós aqui estamos no processo. Precisamos do seu socorro, da sua ajuda. Imploramos o teu favor. Liberta-nos, Jesus. Liberta-nos de tudo que não tem agradado o seu coração. Liberta-nos de todo pecado oculto, escondido, camuflado. O Senhor liberta esse irmão, essa irmã. Liberta esse jovem, esse adolescente. Ajuda ele, dá a ele vitória, dá a ele força. Socorre ele, Senhor, fortalece essa família. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por essa família. Eu oro pela ajuda, peço ajuda do Senhor nessa família. Olha esse irmão, olha essa irmã que caminha sozinha, lutando pela sua família. Salve seu marido. Olha esse irmão que luta sozinho, pelejando pela sua família. Toca o coração de sua esposa, seu filho, sua filha, sua geração, Senhor. Ajuda esse servo. Ajuda para ele ter força, para ele ter ânimo, para ele ter alegria de estar na tua casa. Diga: Senhor Jesus, me ajude. Eu dependo de ti. Me socorre, Jesus, pois eu sou teu. Amém. Amém. Vamos louvar Deus. Tem um aleluia. Vamos adorar.